Amém, gente. Abra aí Hebreus capítulo 11, por favor. Então, é importante avisar, porque não adianta a mulher casada vir para o culto das princesas, esperando ouvir. Para isso, para uma mulher casada, tem outro trabalho maravilhoso que a igreja está fazendo, que também serve para solteiros, que é o curso Mulher Única, que é maravilhoso. Mas o culto das princesas é só para solteiras ou para quem ainda pode escolher. Você casou, agora vai beijar na boca, ignore as diferenças. Vai chegar a minha hora de eu ignorar, Nathalie. Vai chegar a minha hora de eu ignorar. Em nome de Jesus. Ainda não chegou, entendeu? Agora é a hora de olhar bem. Depois que casa, agora você não olha mais não. Não olha mais nada. Agora você só fala aleluia, beija na boca e ri. Ah, que bênção. Como é bom ser crente, não é? Bom, deixa eu falar rapidinho. Nós estamos hoje no dia da Páscoa, final, né, da Páscoa. Hoje é o terceiro dia, certo? Hoje é o terceiro dia. E por que a Páscoa? O Espírito Santo estava falando comigo sobre isso, né? A palavra Páscoa, deixa aberta aí, por favor, em Hebreus 11, por favor. A palavra Páscoa, quando você fala Páscoa, o que te lembra? Eu não sei vocês, mas a minha cabeça, a cultura do mundo, ela está tão instalada em mim, ela está tão enraizada na minha mente acerca da Páscoa. A cultura do mundo acerca da Páscoa está enraizada na minha cabeça. Eu sei que não é fácil assumir isso, mas eu quero assumir, porque aí você toma coragem também, tá? A cultura da Páscoa do mundo é assim. Você fala Páscoa, vem um ovo de Páscoa na sua cabeça, na hora. A palavra Páscoa, parece que já tem chocolate dentro dessa palavra. Eu não sei se você também percebe que a nossa mente está planejada, programada para associar. E, na verdade, isso tudo é uma distração, é um apelativo para a gente sair do que é a Páscoa. A Páscoa não é motivo, hoje, para a gente olhar e fazer... Não. A Páscoa é motivo para a gente, em primeiro lugar, quebrantar o coração e depois saltar de alegria por aquilo que foi feito na Páscoa. Mas primeiro quebrantar. Porque ao lembrar do que foi feito na Páscoa, tem que doer na gente. Tem que doer, tem que incomodar. Você sabe que tem um livro de uma psicóloga aqui brasileira, chamado Mentes Perigosas. Ela até lançou um outro livro recentemente. Ela não é crente, mas ela é uma excelente escritora. E esse livro fala sobre os psicopatas. Como detectar um psicopata. Eu tenho esse livro. O livro é muito bom para se ler quando você gosta dessa área de psicologia ou de autoconhecimento. Para quem curte esses assuntos, ele é muito legal. Mas tem uma coisa que eu acho que é válido para todas as pessoas no livro. Ela explica que os psicopatas, eles são um estágio após os sociopatas. Antes do psicopata vem o sociopata. Ele é um grauzinho mais leve do que o psicopata. E explica o seguinte: quais são as características, ou qual é a característica? Né? Ela vai mostrando várias características que são deles, tanto do sociopata quanto do psicopata. Qual é a principal característica que tanto o sócio como o psicopata têm? Eles não sentem culpa. Eles não sentem peso pelas pessoas. Não dói no coração deles o sofrimento dos outros. Eles não sentem uma gota de culpa no coração. Por incrível que pareça, a humanidade hoje está caminhando para um meio, para uma via de sociopatia. Toda a humanidade está indo por um caminho onde as pessoas estão acostumando e aprendendo a não se incomodar com a dor do outro. Parece que a gente é treinado o tempo inteiro para isso. Parece que os vídeos de Facebook que a gente vê, os posts de internet que a gente vê, os programas de televisão que a gente vê, parece que tudo vem para deixar a gente meio que insensível às situações da Terra. Não sei se vocês já perceberam isso. Quem já percebeu isso?
Parece uma coisa para a gente não se envolver, não se compadecer dos outros, ou não sentir, não pesar o seu coração. Quando eu me lembro, quando eu paro e penso na Páscoa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é esse raio do ovo de Páscoa. Mas aí o Espírito Santo, graças a Deus por isso, faz a gente quebrantar o coração e lembrar o que foi que aconteceu. Para a gente poder celebrar a Páscoa, não sei se você sabe, talvez tenha alguém aqui que não sabe, porque às vezes tem gente nova que está chegando na igreja. Então é bom lembrar, a Páscoa, em primeiro lugar, ela era uma festa que era comemorado a passagem do povo de Israel, liderada por Moisés, através do Mar Vermelho, saindo do Egito. O povo, toda a luta deles saindo do Egito. E o Egito hoje representa uma figura do mundão. O mundo corrompido hoje a gente pode chamar de Egito. Amém? E naquela época do Antigo Testamento, Deus deu uma ordem, porque o faraó, era o presidente daquele país, não queria liberar o povo, não queria libertar o povo estava ali, acho que há mais de 430 anos, era muito tempo, né? 430 anos é muito tempo. É, muito tempo. E o povo estava escravo daquele presidente, que era o faraó. E o faraó era um cara místico, esotérico, humanista, era um cara que era adorado, ele se recebia para ele mesmo a adoração. O Egito era um lugar de muitas invocações demoníacas. O povo de Israel estava ali sofrendo, passando por várias coisas terríveis, e eles não queriam liberar o povo, até que Deus deu um ultimato. Deus deu um ultimato. Preste muita atenção no que eu vou falar agora, tá? É uma coisa bem rápida. Existe uma cultura na Terra onde as pessoas hoje têm um evangelho do amor, 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 não julgueis, não julgueis, não julgueis. Está sendo disseminado um evangelho hoje, que é o evangelho do amor e do não julgueis. Só que, e tem gente, inclusive, desce o pau na coitada da Damares, aquela cantora, que gravou a música do Sabor de Mel, porque descobriram que a música do Sabor de Mel da Damares está falando de um sentimento de vingança. Aí eu digo para as pessoas, eu falo, olha, tá certo que a gente não tem que alimentar a vingança, porque a vingança, a Bíblia diz, pertence ao Senhor. Agora, não se ilude não, está na Bíblia mais de umas 10 vezes a frase, a vingança do Senhor. Porque Deus vinga as coisas. Deus, ele é amor, ele é perdão, mas ele é justiça. Deus é amor, ele é perdão, mas ele é fogo consumidor. Então, muitas pessoas querem pregar um evangelho. Agora está na moda o tal do filme da cabana. Eu não fui ver ainda. A Hannah foi ver e me falou, mamãe, o filme tem assim uma mensagem cristã, mas olha só, tem muito humanismo, ela falou para mim. E mãe, eu não fui ver para falar, né? Mas eu estou indo pelo relato dela. E ela disse, mãe, o filme tem, infelizmente, pouca argumentação sobre o quão Deus é justo. Fala muito de perdão, do amor, do perdão, mas não fala sobre o juízo de Deus. Não enfatiza como Deus é justo. E não existe, irmãos, ninguém tão justo quanto Deus. Nada fica impune diante dos olhos de Deus. Tudo ele julgará e tudo terá uma justiça perfeita. É nesse lugar que eu me refugio quando eu me sinto injustiçada. Se você não tem entendimento do quanto Deus é justo, fica muito difícil você querer seguir a Deus, ou servir a Deus, ou andar com Deus. Fica parecendo que você é bobo por ser crente, perda de tempo por ser crente. Existem pessoas que não sabem nada sobre o que eu estou falando, de modo que distorce o evangelho, a ponto de dizer que quando Jesus deu a outra face, ele estava sendo bobinho. As pessoas não têm noção do quanto Deus é amor e é justiça. Ele ama, mas ele é extremamente correto e justo, ele vai fazer justiça, tudo será julgado.
tudo e na medida perfeita. Mas, Sara, que loucura, como é que vai ser isso? Né? Lá no filme, nesse filme da cabana, a Hannah compartilhou comigo que falta argumentação em alguns momentos. Argumentações pesadas que poderiam ter feito ali. Eu falei, pronto aí, é para a gente fazer roteiro de filme. Vamos orar. Então, voltando aqui, por que eu estava falando isso? Eu estava falando do povo de Israel. O povo de Israel saindo do Egito, o que Deus disse? Subiu até lá em cima, afronta diante de Deus. Chegou diante de Deus o seguinte, chega. A hora de Deus julgar, a hora de Deus determinar a justiça, chega. A hora que o juiz bate o martelo, pá, chega. E Deus bateu o martelo, pá, chega. E Deus disse o quê? Vocês vão matar o cordeiro para celebrar a Páscoa. Era a festa da Páscoa. Alguns teólogos dizem que a Páscoa já existia, era uma festa dos pães asmos, ou outra tradução fala ázimos, que era uma festa, parece até de origem pagã. Daí que vem a história do coelhinho, entendeu? É a luta, a mistureba toda. Mas ali eles estavam celebrando a Páscoa e aquela festa se tornou um memorial da grande vitória que Deus deu ao povo de Israel. Eles passaram o sangue de cada cordeiro que eles iam comer. E o sangue do cordeiro, eles pegaram uma planta, fizeram tipo um pincel com aquela planta, e molhavam no sangue do cordeiro e passavam nas portas, nos umbrais das portas em cima. E Deus disse, eu vou mandar a justiça... Oi? E no limiar, passavam na porta inteira para poder selar o lugar, porque aquele sangue, vamos falar agora cientificamente, o sangue ele tem uma energia, um campo eletromagnético mesmo, uma coisa muito louca. Ele tem uma coisa espiritual, sobrenatural. O sangue tem vida, é uma coisa sobrenatural. Então, eles bisuntaram lá, passaram lá, sangue, pá, pá. E Deus avisou, vou mandar o destruidor, vou mandar um espírito da morte para mostrar para Faraó quem manda nesse negócio. Entendeu? Aí passou o espírito da morte e saiu matando todas as crianças, menos as crianças e as pessoas que estavam dentro da onde tinha aquele sangue. Anos e anos depois, Jesus é o Cordeiro de Deus. E o sangue de Jesus é aquele sangue que faz com que os demônios tenham que passar longe de você. Quem está entendendo? Não é coincidência que Jesus foi ser morto na data da Páscoa. Ele escolheu a data, porque ele queria falar com a gente. E agora o memorial não é só o memorial do povo de Israel. Ainda existem pessoas que comemoram pelo povo de Israel. Mas é um memorial do Cordeiro de Deus, não mais aquele Cordeiro da Páscoa. Amém? E para você viver isso, entender isso, celebrar isso, você precisa de quê? Primeiro, conhecer essa história. Amém? Tá, todo mundo agora já conhece, amém? Segundo, você precisa de um calendário, né? Contar os dias, os meses, saber que ano que está. Aí você todo ano, todo mês, né? Você sabe, nós estamos nesse mês, né? Nós estamos... o mês de abril era considerado, por muitos, o primeiro mês, né? E, sequencialmente, na Bíblia, você vai ler eles falando que era no dia 14. O dia 14, o dia 14, o dia 14. Hoje é que dia? 16, ou seja, dia 14, 15, 16. Olha que interessante, né? E eles tinham esse costume do mês de abril ser o primeiro mês. Para você ter uma ideia... Até hoje você vai encontrar um relato dentro de uma coisa que não tem nada a ver com Bíblia. Por incrível que pareça, a Bíblia faz menção à astrologia. Por exemplo, o primeiro mês na astrologia é o mês de abril. Por quê? Porque naquela época, não era que nem hoje. Como as pessoas não tinham a ciência como a gente tem, eles se baseavam muito pelos astros.
Então, naquela época, a astrologia para eles era um meio de contar épocas e tempos, entendeu? Luas, fases da lua, fases do sol, os astros. Por isso, eles misturavam tudo. Era astrologia com astronomia, com tudo. Então, o mês de abril para eles era o primeiro mês, por causa dessas tradições. Está todo mundo pegando? Depois isso tudo foi sendo modificado e tal e tal. Mas você sabe que o calendário judaico, até hoje, é diferente do nosso. Eles comemoram a virada do ano numa época diferente da nossa. Tudo deles é diferente do nosso. Porque eles têm outras tradições. Amém? Só que, por que eu estou te falando isso? Eu preciso primeiro conhecer da história. Todo mundo conhece. Eu preciso de um calendário. Eu preciso contar os meses, os anos. Terceira coisa que eu preciso para vivenciar, experimentar, relembrar, fazer memorial dessa data e agradecer a Deus por isso. Eu preciso de fé. Deus tem falado comigo constantemente sobre fé. Não é uma coisa fácil falar sobre fé. Por quê? Porque parece óbvio e não é tão óbvio assim. A fé, por incrível que pareça, eu estava pensando sobre isso. Você não encontra muitos louvores sobre fé. Você não encontra muita música de adoração sobre fé. Pode reparar. Estava até no carro outro dia, o Saulo foi me dar uma carona, me pegar lá na rodoviária, foi uma bênção, né? E cheguei com pouca mala, né, Saulo? Bem pouquinha, coisa pouca. E aí eu botei uma música no carro, falei para ele, olha que música linda. Ela fala sobre fé. É tão difícil hoje em dia você ver um louvor que fala sobre fé. Parece que o assunto caiu em desuso, não sei se vocês entendem. Fé. O que é fé? Fala para mim, o que é fé? Fé é tão profundo que a gente fala assim, bonito, né? Fala fé. Mas a gente precisa simplificar de uma forma prática, que fique fácil. Fala comigo, que fique fácil. Fácil, olha só, já basta acordar todo dia, de manhã, e levantar da cama, quando a gente está cansado. É fácil? É difícil, já tem tanta coisa difícil, fazer dieta. É difícil fazer dieta, não é difícil? É difícil, não é, gente? Olha, cuidar de cabelo, ô coisa chata e difícil. Tem muita coisa chata e difícil. Entendeu? Já tem a vida difícil, criar filho, meu Deus, e quando os filhos são adolescentes? Misericórdia. Não dá para ter uma coisa fácil. Olha, vamos facilitar a fé. Vamos simplificar uma forma fácil da gente entender o que é fé. Pergunta para mim, o que é fé? Vou traduzir, vai ficar fácil se você quiser. Você anota, você nunca esqueça. Escreva para você não esquecer. Para ficar fácil para você. O que é fé? Fé é acreditar mais no que Deus diz do que em todas as outras coisas. Isso é o papo mais doido. Por quê? Porque a maioria das pessoas nunca me falou que fé é isso. O que é fé? É acreditar em Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas é acreditar em Deus como? Ah, Deus existe. Tá. Não, a fé que Deus quer minha e sua, que Deus exige de mim e de você, é acreditar no que Ele fala, no que Ele diz, no que está na palavra dEle. E o que Ele disser tem que ser a verdade para nós. Ah, minha vida está ótima. Estou precisando de fé, não. Estou com a vida ganha. Estou tranquilo. Eu e a minha filha tivemos a oportunidade de fazer uma viagem de missões, há um ano atrás, e nós estivemos num lugar que eu acho que é o último lugar da terra mais sossegado, parecido com o céu. Mundo é mundo em todo canto. Mundo é mundo. Fala comigo, mundo é mundo. Mundo é mundo. Mas lá, eles têm menos problemas do que em qualquer lugar que eu já vi na face da terra. Eu já viajei em muitos lugares, mas lá foi impressionante. Foi na Inglaterra, especialmente no interior da Inglaterra. Você chega naquele lugar e você pensa consigo mesmo, será que aqui existe problema? Bom, com 50 reais da moeda deles, 50 reais deles, da moeda deles, 50 libras, você faz um carrinho cheio de compra. O
que comem 4 pessoas por uma semana, com tranquilidade. Enquanto aqui, 1 litro de leite é R$4, que me deixa indignada. Não sei se te indigna também. Mas eu fico indignada. R$4 é 1 litro de leite, o do mais barato, porque o mais caro é R$6. 1 litro de leite lá é 35 centavos. Enquanto aqui, uma bandeja de peito de frango é 12, 15 reais, às vezes até mais caro. Lá, uma bandeja de peito de frango é R$1,50. Lá é parecido com o céu, provavelmente. Oh, tudo é muito barato, comida, e não é comida ruim. Não é comida ruim, é o melhor do melhor do melhor que você já viu. Aí nós tivemos a oportunidade de visitar, conhecer pessoas nativas, visitar a casa de pessoas, estar lá e ver a vida das pessoas. As pessoas são felizes num grau que me preocupou. Por exemplo, lá é muito difícil ver um povo brasileiro firme no Senhor. Por quê? Porque o brasileiro não está acostumado a ter uma vida sossegada. Os brasileiros que vão para lá, muitos, infelizmente, ilegalmente, chegam lá e muitos se esfriam com o Senhor, se desviam, largam Jesus, passam a viver uma vida em pecado. E por quê? Porque ficam deslumbrados, sabe aquela expressão, pinto no lixo? Fica igual pinto no lixo quando vive uma realidade que nunca viveu. Olha, aqui eu não tenho que matar um leão por dia. Olha, aqui eu não preciso matar todo dia um leão para comer. Aqui a vida é mais fácil. E aí eu comecei a observar aquelas pessoas e ver. Aquelas pessoas, elas não têm os mesmos problemas que a gente. Os problemas daquelas pessoas, naturalmente falando, economicamente falando, não são iguais aos nossos. Eles não estão preocupados se o filho vai voltar vivo da faculdade, se a mulher, o marido vai sair, vai ser assaltado. Eles não têm esse tipo de preocupação. Quer dizer, eles têm muito menos estresse, mais tranquilidade. Você concorda? Só que eles têm outros problemas. Tendência a um esfriamento muito grande. Porque a pressão externa não é tão forte para eles. Eles não têm o fervor. Quando eu entrei num culto, o culto deles é chato, é frio. Ninguém tem motivo para buscar. Eles não precisam ter muita fé, porque eles não precisam de muita coisa. Olha que loucura. É bonito, é lindo, mas é um perigo. É um perigo, você se esfria sem você sentir. Você sem perceber, você vai deixando Jesus. A natureza humana. Eu conheci uma família de crentes que amam a Deus. Crentes nativos, ingleses. E eu e a minha filha fomos extremamente ministradas por aquela família. E nós ficamos olhando o que tem neles. Eles fazem viagens, eles têm uma fundação beneficente. Eles fazem viagens e vão para lugares muito pobres. Inclusive já vieram ao Brasil, para o sertão do Brasil. Quantos aqui de nós, eu não quero que você levante o braço não, mas eu quero só que você se questione. Já esteve numa viagem missionária ao sertão do Brasil? Talvez ninguém aqui, ou 1 ou 2 no máximo. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer aqui nesse sertão de Copacabana já. E eles saem de lá da Inglaterra, essa família, tá? Para fazer missões no sertão do Brasil, ou em outros lugares do mundo, foram a vários lugares do mundo, onde há muita pobreza. Por que eles fazem isso? Porque eles entenderam que se eles não mantiverem essa chama acesa, de entrar em contato com a dor do outro, você entendeu? Eles vão se esfriando e vão perdendo Jesus e não tem mais nem motivo para ter fé. Eu não sei o que você precisa de fé hoje na sua vida. Eu não sei o que você está precisando crer para romper. Talvez você esteja igual ao povo da Inglaterra. Sem problemas. Talvez você não tenha mais motivo para ter que orar. Sabe, eu fico pensando, quando o meu príncipe chegar,
Você crê que o meu príncipe já nasceu e existe? Tem pelo menos mais de 35 tem que ter, pelo amor de Deus. Pirralho não vai dar. Mas você crê? Quem crê? Eu sei que tu crê, Rosália. Meus pastores crê também. Eu sei que você crê também. Olha só. Será que quando o meu topíssimo, maravilhoso aparecer, que é topíssimo meu, você acha que eu vou vacilar? Eu tenho que vigiar. Talvez eu não vou mais ter problema de dinheiro. Talvez eu não tenha que me preocupar todo mês em pagar meu aluguel, que é uma preocupação que eu tenho. Eu sei que tem gente aqui que também tem essa preocupação. Talvez eu não precise me preocupar mais com certas coisas. Mas o que eu vou fazer com esse espaço que vai se abrir na minha vida? Eu preciso manter a chama da fé acesa. Eu preciso ter motivo para crer e buscar. Eu preciso ouvir Ele. Eu não posso me fechar no meu mundo, no meu mundinho, da minha felicidade, da minha satisfação e do meu conforto. Sabe, que bom que temos um lar onde podemos recostar a cabeça na cama quentinha, no ar-condicionado, com segurança e descansar. Que maravilha, mas isso não pode se tornar um problema para nós que nos afasta do Senhor. Porque até a família da Inglaterra está lá, indo para o sertão, para poder não esquecer que Jesus foi para a cruz. Nós estamos aqui na Páscoa hoje. Hoje é o dia da ressurreição. Jesus foi para uma cruz, foi dilacerado, foi destruído. Para quê? Para quê que ele foi para aquela cruz? Para eu comprar casa, carro, passear? Uma vida eterna, que isso aqui é passageiro, que isso aqui é um tempo curto de vida que nós temos, de 80, de 100 anos. Quem passa dos 100 passa pouco. Jesus não foi para uma cruz para dar para a gente vida nessa terra aqui, com as coisas do mundão. A gente pode ter uma vida plena aqui, uma vida tranquila, em abundância, em paz, claro. Se Ele nos permitir, a gente não sabe quando vai estourar aí a perseguição, porque são sinais fortes aí de uma terceira guerra. Há fortes possibilidades, está acontecendo uma luta aí já entre povos. Já tem os rumores de guerra acontecendo. Mas a questão é, eu e você, a gente precisa estar aceso, a gente precisa estar atento. Eu tenho pedido a Deus que Ele me mantenha acesa com as coisas de Deus que eu sonho, com os propósitos de Deus, sem os propósitos de Deus. Nada do que eu quero, que eu sonho, que eu desejo, pode abalar esse lugar que eu tenho que ficar. Hebreus 11, verso 6, diz assim, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé agradará, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, significa recompensador. Se torna recompensador dos que os buscam. Continua no Hebreus 11, verso 23. Olha que interessante, porque hoje se comemora também a saída do povo do Egito, como nós já falamos. E é interessante que esse é um texto que fala de fé e fala da Páscoa. Olha que interessante, ó. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado com seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, a dor de Cristo, a maldição que Cristo viveu, todo o sofrimento de Cristo. Ele considerou o sofrimento de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão, a recompensa. Amém? 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Ao invés disso, ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Presta atenção, coloca o dedo no verso 27 e não se perde, olha para mim. Permanecer firme,
firme. Olha só, é muito forte o verso 27. Como quem vê. Eu não estou vendo Jesus aqui, agora, físico. Mas eu tenho que me permanecer firme com os olhos do meu coração, com os olhos do meu pensamento. Porque a fé, ela me eleva a um lugar onde eu vejo sem ver. A fé é acreditar no que Deus diz, mais do que em qualquer outra coisa. Fé é você entender que a verdade, o que é a verdade? Não é o que eu penso, não é o que você pensa. A verdade não é o que eu penso, nem o que você pensa. A verdade não é o que eu sinto no meu coração, nem o que você sente. A verdade não é o que o mundo está falando, a ciência está falando. A verdade não é o que está acontecendo, o que as circunstâncias promovem. A verdade é o que Deus diz. A fé é a certeza de que o que Ele falou é. Agora, isso é loucura para o mundo. Porque não só você vai se apegar na palavra dele na Bíblia, como você vai se apegar na palavra que ele te falar no seu íntimo, no tempo que você gastar com ele. Eu tive experiências com Deus, onde eu pedi direção para Deus, e Deus me disse, faça tal coisa. Claro que tudo que ele fala está alinhado com a palavra, quem entendeu? Eu contei aqui no culto das princesas que uma mulher chegou para mim e disse, Deus mandou eu casar com fulano. Eu disse, tá, e aí? Ela disse, o problema é que fulano é casado. Bom, então, meu bem, está fora da palavra. Não está na palavra isso, não existe isso. Não existe uma vez na Bíblia Deus mandando uma mulher tirar marido de outro. Isso é condenado na Bíblia. Isso não existe, é um absurdo. Cobiçar a pessoa, o marido, a mulher do próximo, está na Bíblia, isso é pecado. Quem está entendendo, diga amém. Tudo que Deus falar no seu íntimo tem que estar alinhado com a palavra, tá claro? Amém? Sempre o princípio da palavra tem que estar dentro do que Deus falar com você. Sempre. E eu já tive experiências onde Deus falou coisas para mim. Meu pai, eu falei, não é possível. Não que eu não acredite, mas foi tão grande o que ele me falou, tão poderoso, que eu beirei na dúvida. Não é possível que isso vai acontecer. Mas eu fui treinando a minha mente, a minha alma e o meu coração a ouvir o que ele fala e nunca duvidar. Porque o que ele fala acontece. Mesmo. Me lembro como se fosse hoje, na época da visão celular. Um dia eu estava orando no meu quarto, morava na rua do Hospital de Ipanema. Eu ouvi o Espírito Santo falar, olha, não se desgasta com essa história da visão celular, não. Eu falei, o quê? Foi, porque estava uma confusão, porque o pastor Renê tinha botado a visão lá para cima, todo mundo queria a visão. E o pastor Silas era contra a visão, tinha feito um DVD, um vídeo VHS na época. Estava um escândalo, uma briga. Era Silas e Renê, aquela briga. Você lembra dessa época? E Deus falou comigo, não se mete com essa história não. Sabe por quê? Ele falou para mim, Silas e Renê vão ser amigos. Eu fiquei assim, ó, tô ficando doida. Contei para 2, 3, 4 pessoas no máximo. Mas contei. Falei, Deus me falou. Todo mundo me olhava assim. Menina doida. 10 anos depois, eu ganhei de presente uma passagem para ir ao congresso do Renê em Porto Seguro. Estava lá sentada na primeira fila, me botaram nesse lugar. Eu fiquei super feliz. Para ouvir Miles Monroe. Miles Monroe, que Jesus levou já, que era uma coisa tremenda aquele homem pregando. Mas o que mais me impactou foi que a abertura do congresso, quem foi o pregador convidado? Silas. Quando Silas começou a pregar, eu estava sossegada, sentada na cadeira, e o Espírito cochichou no meu ouvido assim. Ele é muito engraçado, o Espírito Santo, ele tem humor. Ele falou, tá esquecendo, é? Lembra, há 10 anos atrás, eu comecei a chorar. Acho que todo mundo pensou que eu estava chorando por causa da pregação.
Mas eu estava chorando por causa de algo que Deus estava falando no meu íntimo. No meu o quê? Íntimo. Fala comigo, íntimo. E era algo que ele tinha falado 10 anos antes no meu íntimo. Quem está pegando? O que Deus fala, Ele faz. E isso é o maior desafio da minha e da sua vida. Eu quero te contar uma coisa. Talvez você não esteja precisando de fé para muita coisa. Talvez sua vida esteja muito boa. Tomara, se Deus quiser. Mas posso te contar uma coisa? Ele nunca vai parar de falar com você direções e coisas e sonhos e projetos. E você vai precisar ter fé sempre para acreditar em tudo que Ele te falar. Porque muitas vezes Ele vai te dar sonhos muito maiores do que o que você pensa. E você vai ouvir os sonhos dele e você vai falar, eu estou ficando maluco. Que maluquice é essa? Que loucura! Vocês estão entendendo ou não? Eu me lembro quando eu larguei todo o trabalho secular, que eu era cantora famosa, e eu abri aquele texto que fala assim, não há ninguém, Mateus, que tenha deixado tudo por Jesus, que não venha receber 100 vezes mais aqui, nessa terra. Não há ninguém que tenha deixado tudo por Jesus. Agora, aí as pessoas querem deixar tudo, entre aspas, e receber 100 vezes mais. Só que você não consegue enganar a Deus. O teu coração vai mostrar se você está deixando tudo mesmo ou não. Quem está me ouvindo? Ah, deixou tudo por Jesus. Sei, deixou mesmo? Porque tem gente que deixou tudo, vírgula. Mas o meu dinheirinho aqui, meu trabalho, meu emprego, porque eu confio no meu salário. Você não deixou tudo. Você tem que deixar tudo por Jesus. Deixar toda a confiança em todas as coisas da terra e confiar somente nele. Deixar tudo por Jesus é colocar ele em primeiro lugar. Deixar tudo por Jesus. Eu me lembro quando Deus começou a me pedir tudo. Ele começou me pedindo um namorado. Que era o namorado quando eu me converti. Eu tinha o namorado. Não dá nem para contar que escandaliza. Sabe, aquele assim que ralou muito para conseguir, que era o top. E ele me disse, não é o que eu tenho para você, me dá. Entrega. Ele foi me pedindo tudo. Eu me lembro do dia que eu entreguei meu trabalho para Jesus. Ele disse, esse trabalho não me agrada. Você é cantora de música do mundo, você não é ministra do meu altar. Cantor é ministro. Você está no palco do mundo, você não está no altar de Deus. Está cantando para quem? Aí eu entreguei para Jesus. Anos depois, muitos anos depois, quase mais de 10 anos depois, eu estava sendo entrevistada por uma grande jornalista do Brasil, que nunca tinha me entrevistado quando eu era cantora do mundo. Quando eu era cantora do mundo, famosa, eu não fui entrevistada por aquela jornalista. Um outro jornalista muito respeitado me convidou. Agora ele me mandou particular, mensagem lá na minha internet. Oi, querida, quero que você volte no meu programa. Estou preservando o nome mesmo. Depois eu falo para você em off. Quando eu era cantora do mundo, essas pessoas me mandavam mensagem particular. E hoje eu canto no mundo? Não, hoje eu canto para Deus, hoje eu sou uma pastora. Hoje eu só falo de Deus. Eles sabem que só vai ter Jesus, só vai se falar de Jesus, não vai ter outro assunto aqui. Então isso é a comprovação de que o que Deus diz, Ele faz. De fato, eu tenho recebido 100 vezes mais do que tudo que eu deixei. Mas eu precisei deixar. Amém? Eu não sei para que você precisa de fé, mas eu queria te convidar a ficar em pé para a gente orar sobre essa área da nossa vida. Eu não sei qual é a área que você tem tido dificuldade para crer, mas eu sei que se você pedir, Ele vai te dar fé. Fé. Mas não uma fé qualquer, uma fé sobrenatural, uma fé que vem dEle. Uma fé onde você vai poder ouvir a voz dEle e ter certeza. Às vezes, Ele me diz isso. Às vezes eu não dou. Ele me diz assim, ó, às vezes eu não dou projetos, sonhos e promessas para alguns dos meus filhos, filhas, porque eles não vão crer.
Deus fala para mim que às vezes Ele deixa de dar para mim ou para você, para nós, algo dele, porque a gente não tem capacidade de crer. Nós temos que fazer um exercício em nós de fé. O exercício de fé, ele não é um estalo de dedo. Ele é processual. Eu preciso crer que tudo que Ele fala vai acontecer. Amém? Ainda que muitas vezes parece loucura. Talvez você já tenha chegado num estado onde você fale para você mesmo, olha, eu não preciso de mais nada. Deus já... Sabe que o povo da Inglaterra, sabe? O povo da Inglaterra, pastora, você precisa de ver a vida deles. Eles não precisam de nada, pastor. Eles têm uma vida boa, um casamento bom, família boa, os filhos todos. Todos têm 6 filhos lá, 5 filhos lá. A menor família tem 4 filhos, porque é fácil criar uma penca de filhos. A escola é segura, tudo é lindo. Quem acha uma bênção viver uma plenitude dessa? Não é pecado, não é pecado, é bênção. Não sinta culpa, não. Agora, nós precisamos continuar criando motivos para fé, para crer, para fé, para crer. Deus, o que queres que eu te faça? Estou aqui para te servir, eu existo para ti. Quando eu acordo, eu penso assim, nós temos que treinar isso. Eu não era assim, eu aprendi a acordar e dizer, obrigada, Jesus, bom dia, Senhor. Ele é o nosso dono, eu acordei. Eu não tenho motivo para adorar, porque estou com muito problema. Todo ser que respira... Você está respirando? Deixa eu ver, você está respirando? Você está respirando? Simples, esse é o motivo. Então, o desafio para nós, eu quero falar sobre isso hoje. Jesus ressuscitou. Jesus morreu na cruz. Jesus foi dilacerado. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Por nós e pela humanidade. O que eu posso dar ao Senhor em troca disso? Eu não tenho nada para dar, mas eu tenho algo de valor que eu posso dar em amor, como um presente. A oferta é um presente. Eu posso dar a minha vida. Amém? Eu posso dar a minha vida. Eu vou dar a minha vida então a Ele. Jesus, eu te entrego a minha vida é sua. Comece a entregar a sua vida aí para Ele, vai. Fecha o olho, começa a entregar a sua vida para Ele. Jesus, eu te entrego a minha vida é sua. Eu te amo, obrigada por ter feito o que o Senhor fez. Nós não merecíamos, mas o Senhor fez mesmo assim e nos escolheu. Senhor Jesus, eis-nos aqui.